Olá pessoal, vamos para mais uma aula, nossa aula de História. Hoje a gente vai falar sobre o Iluminismo, né, e a independência dos Estados Unidos. A gente vai entender um pouquinho sobre o que foi o Iluminismo e falar sobre a influência do Iluminismo, principalmente sobre a independência dos Estados Unidos e de outros, e também outros movimentos sociais pelo mundo todo, né? Veja, no século XVIII, pessoal, a sociedade na Europa, a sociedade europeia, ela era desigual e hierarquizada. Como assim? Por meio dessa forma social, nenhum indivíduo tinha condição de crescimento social. O indivíduo que nascesse pobre, ele permanecia pobre. Por essa forma, gente, a sociedade europeia, que era dividida entre camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses, quem nascesse em uma família de camponês iria permanecer camponês para a vida toda. Assim, quem era trabalhador urbano, quem nascia de uma família de trabalhador urbano, iria permanecer exercendo essas funções de trabalho urbano a vida toda. E quem nascesse burguês, a gente falou um pouquinho sobre a burguesia, né? Quem nascesse burguês seria burguês para a vida toda. E quem nascesse na família da corte, na família real, iria ser rei, iria pertencer a essa classe nobre a vida toda. Essa sociedade estamental, ela determinava a posição social do indivíduo. Assim, esses estamentos, essas camadas, né, entre as quais os indivíduos pertenciam, não tinham nenhuma possibilidade de transição, de mudança econômica, social. Os iluministas, eles criticavam o antigo regime e defendiam a igualdade entre os seres humanos. Assim, todos deveriam, né, em tese, ter direitos iguais e possibilidades de ascensão social. Defendeu uma coisa chamada o contrato social, né? Ou o uso da razão e da ciência. Por meio desse contrato social, aí as pessoas, quem deveria eleger um governo, e esse governo, assim, por meio das leis, iria estabelecer os direitos e os deveres de cada cidadão. Esse contrato social possibilitava, por exemplo, o respeito às diferenças e o uso da razão e da ciência. Era porque naquela época, naquela ocasião, considerava-se que a fé era mais importante, de que Deus é quem regia tudo. Os iluministas defendiam que o ser humano tinha poder de mudança das coisas. O iluminismo influenciou aí movimentos, como por exemplo as revoluções inglesas que a gente viu na aula passada. As revoluções lá do século XVII, né? Que depois acabou impulsionando a Revolução Industrial, né? Por meio das mudanças de governo, as leis que foram favorecendo. Então, o iluminismo possibilitou, lá no século XVII, essas revoluções inglesas e impulsionou a indústria da época. Mas foi na França, gente, na França que o iluminismo teve o seu apogeu, o seu auge, vamos dizer assim. Na Revolução Francesa, onde defendeu-se o direito à igualdade, liberdade, fraternidade, né? O iluminismo foi o grande inspirador. O iluminismo provocou mudanças políticas, né? Defendendo novas formas de governo, uma forma de governo que favorecesse as pessoas, onde o povo tem mais autonomia, tem o poder propriamente dito, porque o povo pode eleger um governante e pode retirar esse governante conforme os seus critérios. Falando agora dos filósofos iluministas, né? Um deles, um grande importante, é John Locke. Eu não sei falar os nomes assim para ficar perfeito, né? Mas creio que seja essa a pronúncia. Ele dizia que todos os homens, a humanidade por inteiro,
tenham direitos naturais, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Já Voltaire, não sei pronunciar esse nome, ele combateu o preconceito, o absolutismo religioso. Ele combateu também o absolutismo, né? A monarquia absoluta francesa, né? E defendeu a liberdade de expressão, algo tão valioso nos dias atuais, né? Outro filósofo importante, iluminista, foi Rousseau, né? Ele afirmava que o poder emana do povo, pertence ao povo. E assim, todo governo deve estar submetido ao povo. Ele inspirou, né, os movimentos da Revolução Francesa com o lema, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. A gente falou disso há poucos instantes. Outro filósofo importante foi Montesquieu. Montesquieu ele defendeu a liberdade dos indivíduos, a divisão dos poderes em judiciário, legislativo e executivo. Esse sistema de poder que permanece hoje nos Estados Unidos e que é utilizado no Brasil também. Os poderes são divididos em 3 poderes: poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Tudo isso graças a quem? Graças ao filósofo iluminista Montesquieu. Outra característica importante desses poderes é a independência entre os poderes, né? Se você acompanha os jornais, é algo bastante falado nos dias atuais, essa independência dos poderes, né? Nessa briga política que acontece no Brasil hoje, a independência dos poderes e essa ideia de que um poder regula o outro, né? Somente o poder vai poder frear o outro poder. Né? E isso no Brasil é muito importante nos dias atuais, visto que ora um, ora outro tende a querer sobrepor, a ultrapassar os limites. Falar então sobre os tipos de governo. Eu tinha questionado vocês sobre tipos de monarquia, né? Lá quando a gente estava falando sobre monarquia. E nós falamos sobre monarquia absoluta e monarquia parlamentar. Agora vamos falar sobre 3 tipos de governo, né? O governo republicano, né? No governo republicano, o povo possui poder soberano, né? É o caso do nosso sistema de governo. Nosso governo é um governo republicano. O povo é quem manda, o povo é quem vota, quem elege. E o povo também, por meio de diversos mecanismos, pode ainda retirar do poder esse que foi eleito, tá? É a forma de governo também nos Estados Unidos e em diversos outros países. Há também o governo monárquico, né? Onde um só governa, mas por meio de leis fixas. Né? É o caso da Inglaterra nos tempos atuais. É uma monarquia parlamentar, né? Um poder monárquico, mas que há leis que regulamenta esse governo. E depois um governo despótico. Você vai encontrar alguns ditadores aí que se enquadra nesse sistema de governo. Seja esse ditador um governo que foi eleito pelo povo, ou seja esse ditador um rei. Existem os 2 tipos. Há governos que se tornaram ditadores, né, eleitos pelo povo, depois ditadores. E há reis que governam com total absolutismo. Nesse sistema de governo, um só governa e impõe somente a sua vontade sobre tudo que acontece no seu país. Ele quem manda, ele quem dita as regras. E agora falando sobre economia, né? Um pouco sobre economia. Adam Smith, ele é o pai do liberalismo econômico, né? Segundo nas ideias de Adam Smith, o trabalho é a verdadeira geradora de riqueza. Vamos pensar lá no sistema social da Europa, né? E o sistema econômico da Europa naquele tempo, lá no século XVII e XVIII. A Europa daquela época acreditava-se que a riqueza era algo que existia no mundo e que a pessoa ou o Estado ou o país deveria acumular o maior número de riquezas.
Assim, essa riqueza ficaria somente para essa pessoa, ou para esse estado, ou para esse país. Os outros ficariam pobres. Mas, nas ideias de Adam Smith, porque essa riqueza não existe por si, ela é gerada por meio de quê? Por meio do trabalho. O trabalho que cria essa riqueza, esse capital, digamos assim. O iluminismo também teve influência super importante, gente, na educação. A ideia de educação laica. O que é essa educação laica, professor? Gente, durante muito tempo a educação foi encaminhada, foi dirigida por meio de fundamentos religiosos. Vamos pegar o exemplo do Brasil? Quem começou os processos de educação no Brasil foram os jesuítas, né? Logo, essa educação era uma educação voltada para fundamentos católicos. A ideia de educação laica é essa ideia de que a educação não deve seguir parâmetros de uma religião, de uma determinada fé. Ou seja, a educação é laica. Outra ideia é de que ela é elementar, ou seja, é algo super importante, obrigatória e gratuita. Essa ideia de educação é a ideia predominante no Brasil nos dias atuais. Todos nós temos direito à educação, né? Ensino fundamental e ensino médio, gratuito, obrigatório e uma educação laica, que não prega fé nenhuma, tá bom? Onde defende essa liberdade de credo. Falando um pouquinho sobre o iluminismo e a literatura foi um meio pelo qual muitos iluministas divulgaram as suas ideias. Pegando aqui dois exemplos, Voltaire, ou Voltaire, não sei como pronuncia, por meio do livro Cândido ou Otimismo, ele satirizou, gente, a ideia de que as ações divinas, ou seja, essa ideia de que tudo que acontece no mundo é porque Deus quer assim. E também essa ideia de justiça divina, essa justiça de Deus, onde algo acontece de ruim, alguém pratica algo mal, mas o cidadão que sofreu essa maldade, essa agressão, digamos assim, ele não precisa buscar essa justiça humana, porque entregue a Deus, Deus vai resolver, ou seja, Deus vai punir essa pessoa. Voltaire, ele satirizou essa ideia. Para ele, é preciso buscar justiça por meio das leis do Estado. O Estado deveria regular essas leis para que houvesse respeito entre as pessoas e caso essas pessoas fossem agredidas, violadas nos seus direitos, que a lei pudesse punir esse que violou, esse agressor, ou coisa assim. Como funciona nos tempos atuais. Outro filósofo que também se utilizou da literatura para divulgar suas ideias foi Rousseau. Ele, por meio do livro Emílio, ou da Educação, ele descreveu uma boa educação. E por meio desse ele defendeu que a educação não se limita ao ambiente escolar ou a uma instituição, não é? Ou seja, não é só na escola que se aprende, não é só dentro de uma instituição que se aprende. O sujeito aprende nos diversos meios. Para ele, gente, a educação ela se dá em diversos ambientes. Por meio dessa obra, ele diz que a educação vai se dar em todos os meios. O ambiente familiar vai moldando, vai educando. Depois a instituição escolar também vai moldar, vai educar. Mas a sociedade também vai educar esse indivíduo, esse sujeito. Ou seja, a gente nasce e a vida em si, a gente vai ter a educação das coisas, vai ter a educação escolar, vai ter também a educação dos homens, né? Ou seja, tudo isso, todos os meios, vai moldando o nosso processo educativo. Voltando a falar sobre os sistemas de governo, né? Ou os modos de governar, vamos falar sobre os déspotas esclarecidos. Quem foram esses déspotas esclarecidos? Foram governos, monarcas, reis europeus
que tomaram medidas administrativas inspiradas no iluminismo. Só que essas medidas inspiradas no iluminismo não deu ao povo o poder, não é? O rei continuou sendo um governo absolutista. Ele quem continuou dando as cartas, ele quem continuou mandando no que acontecia no seu país. Ele quem fazia as leis, ele quem executava as leis, ele quem administrava. Ou seja, ele exercia os três poderes estavam centrados em uma pessoa só. Esse rei ele era o legislador, esse rei ele era o administrador e esse rei era quem executava as leis. Entendidos? Por isso eles foram chamados de déspotas esclarecidos, porque eles tentaram modificar algumas coisas para melhorar a administração do seu território, do seu país, mas continuou governando a mão de ferro. Valeu, gente. Um abraço e até mais.